Seja bem-vindo à websérie Palavra Revelada. Eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus e hoje nós vamos estudar um texto da Palavra do Senhor que está em Isaías capítulo 52, verso 7, que diz assim: Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Muito bem, temos na palavra do Senhor, para a nossa meditação, alguns pontos que nós vamos destacar de suma importância para a subsistência espiritual do homem. Veja só o que a palavra diz. Conformosos, né? Tem algumas Bíblias que em vez de formosos tem a palavra suave, a mesma coisa. Mas vamos lá. Conformosos são sobre os montes. Então veja só, quando o texto aqui destaca sobre os montes, então fala exatamente o quê? Que os pés não estão em qualquer lugar, eles estão sobre os montes. Então aqui no lado você está vendo essas figuras que eu adicionei. Aqui é o Monte Sinai, tá? Vou marcar aqui para vocês que é o Monte Sinai. Aqui é uma visão de cima, de quem está em cima do monte a parte da noite. Aqui já está amanhecendo e aqui está já na manhã ou na madrugada. Mas por que eu coloquei essas fotos aí? Exatamente para nos chamar a atenção que aquele que está em cima do monte, primeiro, ele teve uma caminhada. Veja só essa imagem aqui de fundo. Teve uma caminhada que não foi uma caminhada, às vezes, muito fácil para você chegar até o cume do monte, né? Até estar aqui em cima do monte. Então, houve um momento de definição, houve um momento de esforço e certamente houve uma superação no desejo de alcançar, de chegar em cima do monte. Se você perceber na palavra do Senhor, principalmente no Velho Testamento, Deus ele falava com o homem lá em cima do monte. Tudo em cima do monte. Então, todas as vezes Moisés, né, teve que subir ao monte, ou seja, teve que fazer a parte dele para ouvir a voz do Senhor, ok? Então, o monte ele fala de algumas coisas, né? O monte ele fala da oração, o monte ele fala do momento em que a palavra do Senhor ali é manifesta. Então, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Veja só que a mensagem daquele que está lá em cima, daquele que está com uma visão privilegiada do vale, é anunciar exatamente o quê? Anunciar as boas novas. O que são as boas novas? O que é uma boa nova? Uma boa nova é uma notícia que as pessoas não sabem ainda. E se nós formos especificar, todas as vezes que nós levamos o Evangelho, a palavra do Senhor, àquele coração sedento, necessitado, para aquela pessoa é uma boa nova. Porque o homem ele não conhece o Senhor Jesus ainda. O homem ele não conhece a palavra do Senhor revelada. Então, os montes, os pés têm que estar firmes no monte, né? O monte da oração, o monte onde o Senhor manifesta toda a sua vontade. Você verifica aqui que o que chamou aqui, no caso, a atenção do profeta aqui, no texto aqui, né? Foi os pés. E o resto do corpo, e a pessoa em si? Não, mas os pés, por quê? Porque os pés falam de uma caminhada segura na presença do Senhor. Muito bem. Vamos ver outros pontos aqui. 2 pontos eu destaquei. Anunciar as boas novas e anunciar o bem. O texto aqui ele fala exatamente disso. Ele repete essa palavra por 2 vezes. Anunciar
as boas novas. Nós já falamos que as boas novas é as novas de salvação, né? As novas é aquilo que o homem não sabe que está reservado para ele. Muitas vezes o homem ele conhece a Bíblia, mas ele não tem ainda experiência com o Senhor. Então, as boas novas do Evangelho, as boas novas da salvação, aquela salvação que o Senhor, um dia, morto e ressurreto, gratuitamente deixou à disposição do homem para que o homem cresça, recebesse da parte do Senhor uma bênção para que ele, uma vez salvo, ele continue buscando a esse Deus maravilhoso e a sua salvação. Então, anuncia as boas novas. E ele anuncia o bem. Por que o bem? Porque eu quero que você lembre o seguinte, vamos retornar ao início da Bíblia, né? A árvore do conhecimento, do bem e do mal. Mas por que ele anuncia o bem? Porque hoje o mundo é mau. O coração do homem é mau. E o Senhor hoje tem colocado na vida dos remidos da igreja uma palavra nesse sentido. Todo desejo do Espírito Santo nesta última hora é conduzir ao homem para o caminho do bem, para o caminho da palavra do Senhor, para um caminho em que o Senhor tem reservado uma grande bênção a todos aqueles que nele creem, aceitam, confiam e seguem os seus passos. Então, a palavra aqui anuncia o bem, nós fazemos referência exatamente a árvore do conhecimento, né? Não do mal, mas aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem precisa conhecer o bem. Para nós hoje, quem é o nosso bem maior? O bem maior que nós temos hoje é conhecer o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Muito bem, vamos mais para frente. Nós temos aqui, faz ouvir a palavra e novamente ele repete, faz ouvir a salvação. Em outras Bíblias, em vez de fazer ouvir, nós vamos encontrar a palavra proclamar ou proclamação, né? Proclama a paz ou proclama a salvação. Veja só, por que esses dois aspectos agora, né? Proclama a paz. Primeiramente, Jesus, ele é o príncipe da paz e Jesus, ele é a salvação, o projeto de Deus. Mas vamos parar nessa palavra paz. Será que o homem hoje tem paz? Ou o homem tem o inverso dessa palavra? Nós vamos encontrar hoje muitas guerras. Existe uma guerra no mundo, existe uma guerra na família, existe uma guerra no trabalho e principalmente existe uma guerra interior na vida do homem. Existe uma guerra na mente do homem. E tudo isso por quê? Porque falta o homem a paz. Falta o homem ouvir a voz do Espírito Santo que vai trazer a paz ao seu coração. E faz ouvir a salvação. A salvação, ela é o projeto de Deus. O projeto de Deus para a vida do homem é a salvação no Senhor Jesus. Veja que após a desobediência do homem lá no Jardim do Éden, o homem, ele deixa de ter paz. Pense um pouco. O homem estava no Jardim do Éden, estava vivendo um momento de eternidade. Todos os dias Deus estava falando com o homem, mas no momento que o homem ele desobedece, qual é a primeira sentença que vem sobre o homem? O tempo. O tempo para ele passa a ser contado. O tempo hoje ele é uma sentença. O tempo hoje faz com que o homem deixe de ter paz. Então eu posso dizer que a paz está relacionada com o tempo? Sim.
quanto menos tempo o homem percebe que tem, menos paz ele está tendo também. Então o homem ele não tem tempo, às vezes, nem de ler a Bíblia, nem de ir à casa do Senhor, nem de glorificar o nome do Senhor. O que está faltando nesse homem? Está faltando a paz. Então a paz e o tempo, eles têm uma correlação nesse momento. Então quando o homem, ele percebe, ele entende que o seu tempo ele é contado para a morte e que no momento em que ele dá ouvido à paz, ele deixa um pouco do seu tempo contado para a morte, ele passa a ouvir ao Senhor que ele é eterno. Na eternidade, o tempo não é contado. Você já percebeu que muitas vezes você está na igreja e assim que você percebe que o culto já acabou. Por quê? Porque naquele ambiente, naquele momento, o tempo não está passando. Dá a impressão do tempo não está passando. Não é isso, é a paz. É a ação da paz na vida do homem que faz com que o homem saia desse tempo terreno e viva o tempo de Deus. Vamos ver mais à frente que diz o seguinte, a palavra do Senhor. O teu Deus, ele reina. Ele fecha esse versículo mostrando exatamente o reinado do Senhor Jesus. Jesus veio no seu ministério durante 3 anos e Jesus, ele repetidamente, ele apresenta o reino. E até mesmo ele diz que o meu reino não é desse mundo. O homem não conhece ainda o reino do Senhor Jesus. Por quê? Porque no reino de Deus é muito diferente do reino dessa terra. No reino de Deus não há guerra, não há choro, não há tristeza, mas no reino de Deus existe paz, existe alegria, existe salvação. Amém? Então nós encerramos essa palavra, a paz do Senhor Jesus.